Ok, senhores, professor Riane, mais uma vez com vocês na disciplina de ensaios e testes. Hoje nós vamos ver como é que faz a medição, né, das indutâncias, e para isso nós vamos utilizar um instrumento que não é tão comum assim, mas é muito utilizado na nossa área, que é o medidor, aqui o medidor portátil, né, de LCR. Estão vendo aqui, ó, o medidor de LCR, que ele faz a medição L, indutância, C, capacitância e R, a resistência, perfeito? Então nós vamos aqui, estamos já com uma bobininha que eu construí aqui à mão, enrolei, né, um fio de cobre esmaltado numa chave de fenda, só para mostrar como é que faz, né, a medição, como se comporta a indutância de uma bobina. Nós vamos explorar também alguns outros conceitos para fazer aí a nossa análise de medição de indutância. Então, primeiro ponto, né, com o multímetro convencional, né, nós temos aqui um multímetro convencional, esse multímetro ele mede resistência, ele mede tensão, corrente contínua, alternada e tudo mais, mede capacitância, mas ele não mede indutância. Então, a maior parte dos multímetros, eles não tem essa opção de medir indutância, medir o L. Né? Quando muito, igual aquele caso, ele mede capacitância, que já é um luxo. Mas para fazer medição de indutância L, eu preciso aqui, a caixa do nosso equipamento, dessa ponte aqui, ó, LCR ou LCR meter, né? Onde ele mede indutância, capacitância, resistência, né? E alguns outros parâmetros para nós. Tá? Então nós vamos utilizar ele aqui, numa bancada meio improvisada, porque eu estou ligando ele aqui, ele estava sem bateria, conectei a porta USB do computador para carregar. E nós vamos começar, né, com essa bobininha simples aqui. Ó. Então nós temos aqui uma bobininha, né, que é o fio de cobre esmaltado, que eu enrolei, raspei obviamente as pontas para fazer o contato ali com os meus condutores aqui, com as minhas ponteiras, e está marcando, percebam, 1,6 microhenries. Ok? Isso não é a reatância indutiva, percebam, né? Para calcular a reatância indutiva, tem que calcular XL, né, igual a ômega, ômega L, 2πfL, percebam? Então aqui ele te dá a medição em henries, a microhenries. Então 1,6 microhenries, perfeito? E aí, só para mostrar que aqui o núcleo, né, o núcleo está vazado, né, núcleo de ar, e eu posso melhorar um pouco esse núcleo, colocando aqui o interior dele, né, colocando aqui uma chave Phillips. Eu não sei exatamente qual o material dessa chave, né, mas certamente é um material ferromagnético que vai aumentar um pouco. Agora a minha indutância medida pulou de 1,6 para 7,6 microhenries. Percebo que ela pulou, né, ela saltou de 1,6 para 7,5, 7,6 aí, quando eu fiz, né, o preenchimento aqui do seu núcleo com a chave de fenda. Tá? Então, o primeiro teste que eu queria mostrar é a influência do núcleo, de ter um núcleo ferromagnético. A gente vai observar isso em condições... aqui um toroide, né, uma bobina, um indutor toroidal, muito usado em placa de eletrônica, placas de fonte de computador. É muito comum nós trabalharmos com esse... Vemos, né, nos depararmos aí com esse tipo de componente nas placas, nas fontes aí de computador, por exemplo, tá? Olha aqui, vamos ver se eu consigo medir aqui. Ele tem um núcleo toroidal de um material ferromagnético. Ele está processando ali o valor, ó. Olha lá, vou ver se eu consigo pegar a montagem completa aqui, pessoal. Tá difícil que eu estou segurando o celular. Peço perdão, senhores aí. 164 microhenries. Então perceba que é uma bobininha mais profissional. Essa que eu fiz na mão, né? Essa que eu fiz na mão aqui pequenininha, ela tinha dado um valor muito pequeno, né, em microhenries. Essa daqui eu já consigo um valor mais bacana, um valor mais profissional de 163,9 microhenries. Mas estou na faixa dos microhenries ainda. O nosso objetivo é medir uns valores um pouco maior com bobinas, né, um pouco maiores também. Tá? Então aqui eu tenho uma bobina para uso didático, aqui tem 500 espiras, 500 voltas, né? A gente consegue ver aqui que ela está com essa isolação azul, tipo uma fita isolante azul, mas as bobinas de cobre estão passando aqui embaixo. Deixa eu ver se consigo desembaçar o vídeo aqui. Aí, beleza? Perfeito? E nós vamos medir qual vai ser o valor que nós vamos encontrar. Eu vou trocar as ponteiras aqui do meu instrumento para poder fazer essa medição melhor, pessoal. Vou usar essas ponteiras plug banana aqui que ele encaixa melhor. Vamos ver qual vai ser o valor da medida
quando a gente considera aqui essa bobina um pouco maior, né, para uso. Aqui nesse caso a gente usa ela para fazer estudos de eletromagnetismo, estudos de máquinas, estudos de circuito de corrente alternada, né, esses estudos desse tipo. Vamos ver aqui, espera aí só um minuto. Vou ligar um terminal e agora eu vou ligar o outro e vocês vão ver o cálculo que o meu instrumento vai fornecer para essa minha bobina aqui de 500 voltas, né, 500 espiras. Está processando ali. A medição do L deu 4,94, anotem aí por gentileza, né? 4,94 milihenries, ok? Então, fazendo a medição dessa bobina, núcleo vazado, né? E aí a gente vai ver quanto que vai mudar se a gente começar a preencher esse núcleo com material ferromagnético, né? Se eu colocar a minha singela chave de fenda, já dá uma diferença, né? Tá vendo? Já dá uma diferencinha. Coloquei uma outra chave de fenda aqui, chave Phillips, né? Ou fenda. Essa daqui é a chave. Essa aqui é uma chavinha de fenda, essa aqui é uma chavinha Phillips. Se eu colocar as duas, percebe que eu vou aumentando o valor do meu indutor e eu posso fazer isso de uma maneira um pouco mais profissional, né, colocando esse núcleo de ferro laminado, tá vendo? Agora pulou para 28,74. Então perceba que eu saí de 4, alguma coisa, 4,9, né? Vamos ver aqui, ó, 4,9 para 28,73 milihenries. Saí dos micro, né, da eletrônica lá. Eu estava falando com os meus microhenries e agora eu estou indo para cá dos milihenries. Eu ainda posso melhorar um pouco mais a indutância dessa bobina. Se eu colocar agora, aqui eu coloquei um núcleo simples, eu posso colocar agora, oferecer para ela um caminho de retorno, né, de retorno do campo magnético. Aqui ele vai passar por aqui e aqui é ar, não tem jeito. Mas eu estou oferecendo um caminho com uma permeabilidade magnética muito maior quando eu faço isso. Né, aqui eu tinha simplesmente um núcleo, né, só um caminho passando por dentro da bobina. Agora não só passa por dentro, como também eu tenho um caminho aqui de retorno que chega até aqui. Então aqui ficaria o ar ainda como caminho de retorno das linhas, né, desse campo magnético. Olha o valor, subiu para 41,12 milihenries. Então eu saí lá dos meus 20 e poucos milihenries, fui para 41. Comecei com 4,9, lembra? Estou quase aqui 8 vezes, 10 vezes o valor original com a minha bobina vazia. Olha lá minha bobina vazia. 4,9, saltei aqui para 41, percebe? Eu ainda posso vir agora e fechar esse caminho, ó. Fechei. Para quanto que pulou? 150,4 milihenries. Anotem aí por gentileza, né? Então agora eu ofereci um caminho completo para o meu campo magnético. Ele vai vir, vai voltar aqui, ó. É um caminho fechado. Então, obviamente, que a minha indutância vai subir muito por conta disso, né? Eu posso fazer uns outros testes usando essa base aqui, onde eu vou ter um caminho, né, para a minha direita e um caminho para a minha esquerda. Deu 45 aqui, com um caminho só, tinha dado 44, muito pouca diferença, né? Eu posso fazer fechamento para um lado, 146, muito parecido com esse fechamento que eu fiz, né? Fechamento para um lado, fechamento para o outro, 150 milihenries, né? Muito parecido com essa montagem aqui, e fechamento agora para os dois lados. Agora eu tenho dois caminhos de circulação, que agora eu mudei para 174,7 milihenries. Saí de 4,9 milihenries, pulei para 174 milihenries. Olha só, né, o avanço que eu consegui fazendo, né, um caminho de retorno, um caminho para as linhas do campo magnético, um caminho com uma permeabilidade magnética muito maior. Como é que influencia o meio por onde essa bobina, né, ela vai operar, ela vai trabalhar, né? Quando eu preencho aqui o seu núcleo com material ferromagnético, ofereço um caminho de retorno por ambos os lados. Então a gente consegue perceber nessa simples prática aqui como que a indutância pode variar muito gigantescamente quando eu ofereço caminhos alternativos melhores para as linhas do campo magnético, que é muito melhor do que você simplesmente deixar o ar, né, para fazer aí o caminho do fluxo magnético. Aí 4,9, aqui já sobe para 40, se eu fechar aqui aumenta muito, 140, se eu fechar tudo,
vai lá para os nossos próximos de 170. Né? Então é interessante a gente perceber, por isso que as máquinas são pesadas. Isso aqui é material, tá, pessoal? Pesado, ferro magnético, sólido. Então por isso que as máquinas, os equipamentos que utilizam esses benefícios da indutância, do indutor, transformador, motor, gerador e máquinas, equipamentos parecidos, porque eles são pesados, né? Tudo que é núcleo de ferro, núcleo de aço, você acaba trazendo uma massa muito maior para o seu equipamento, mas consegue com isso também uma indutância muito maior. Se eu trabalhasse com essa indutância aqui, que já é pesada, porque tem 500 voltas de fio de cobre enrolado, eu teria 4,9 mH apenas. Né? Agora, se eu colocar simplesmente um núcleo, já pula para 28. Se esse núcleo for maior, a gente tiver um caminho por baixo dele de retorno, vai aumentando, vai aumentando. Se eu fechar aqui o meu ciclo, e aí eu vou cada vez construindo bobinas mais potentes, solenoides mais potentes, com mais indutância. Entenderam, pessoal? É uma prática muito simples, né? Muito tranquila a gente observar. Para finalizar, eu tenho aqui, ver se consigo medir, o nosso amigo, uma bobina com núcleo de ar, feita aqui mesmo no laboratório do campus de Juiz de Fora, lá no laboratório de máquinas, que a gente utiliza para vários circuitos, aí, várias práticas no nosso curso. Tá? Aqui está escrito 700, deixa eu ver se consigo focalizar, 773,3 mH. A gente pode comparar aqui para poder ver se realmente é algo próximo disso. Né? Isso, como aqui o núcleo de ar já tem algum tempo, não vai ser exatamente esse valor. Vamos ver aqui, conferindo pelo nosso instrumento, qual seria o valor que ele vai nos fornecer aqui agora. Quer ver? Vamos ver qual vai ser a medição dela. 771,7 mH. Aqui está 773, deu 771,6. Está muito parecido. Deixa eu colocar aqui, para vocês verem, né? 773,3 está marcando 771,2 ali, mH. Olha lá, realmente muito próximo do que foi gravado aqui, do que foi atestado, conferido aqui nessa nossa bobininha aqui, ok? Obviamente que se a gente coloca lá, já coloquei um núcleo aqui de ferro, lá, ela vai subir, né, a quantidade de mH dela. Né? Então, óbvio que quanto mais, ao invés do núcleo de ar, eu começar a trabalhar aqui com outros núcleos mais sofisticados, cheguei aqui a 4, não é milha agora não, em 4 Henrys. Né? Saí dos milha e já entrei aqui no Henry já, tá vendo? 4 Henrys. Então, como é que a gente pode fazer para poder aumentar as características do nosso indutor aí, né? Aqui não é legal porque não tem um caminho de volta, tá tudo no meio, né? O ideal é que eu tenha um caminho fechado por fora para conseguir um valor um pouco mais alto, né? Olha que interessante, pulou para 4,08 aí Henrys, né? Quando eu faço esse tipo de coisa. Então, é uma bobina núcleo de ar que a gente utiliza em circuitinhos, né? Quando nós fazemos a prática que eu uso essa bobina ligada em série com uma lâmpada para tirar algumas conclusões, porque é interessante notar também que essa bobina, como a gente vai explicar aqui na parte teórica, ela é feita com uma parte indutiva, que é o L, que nós estamos medindo ali agora, e ela tem também uma parte resistiva, que é a resistência do cobre aqui enrolado. Né? E essa relação X sobre R, que é o XL sobre R, é importante, inclusive, para medir a qualidade da nossa bobina. Vamos ver quantos ohms, né, de resistência essa bobina aqui ela nos oferece. Quer ver? Vou utilizar esse instrumento aqui. Ele vai dar uma precisão, acho que um pouco maior. Se eu for medir aqui resistência, na verdade, a bobina, né, essas bobinas, ela tem uma resistência em série, a modelagem dela, a gente faz uma resistência em série com a indutância. Né? Então, se a gente pegar aqui, está dando 289,4 ohms de resistência mesmo, né? Resistência R, ohms, e ela está com, a gente mediu 771 aproximadamente mH.
Né? Então, eu tenho que pegar esses milihenries, transformar isso para uma reatância indutiva XL, para colocar em série com esse resistor de 289. Façam aí, vai ser inclusive a nossa tarefa, né, parte da nossa tarefa avaliativa dessa semana, para vocês, deixa eu ver se assim fica melhor no vídeo, para vocês calcularem o modelo desse indutor aqui, né, dessa bobina aqui. Ela tem aqui uma parte resistiva e tem a parte indutiva que nós já medimos, dá em torno de 770 milihenries, que eu tenho que fazer XL igual a ômega L, né, os 773,3 milihenries é o L, eu tenho que multiplicar por ômega, que é 2πf, para calcular aí a nossa reatância indutiva. Para calcular, inclusive, um fator que a gente utiliza, que é a relação X sobre R. XL, melhor dizendo, né, sobre o R da bobina, para ver essa relação, se está próximo de 10, está próximo de 16. Eu comentei que transformadores, essa relação é alta, né? Bobinas mais profissionais, essa relação se aproxima de 16, de 20, algumas até de 40, mas passou de 16, quando o XL é 16 vezes maior do que a resistência, já é algo considerável, e bobinas mais simples, né? Isso a relação fica em torno de 1, de 2, 3, por aí. Ok? Pessoal, tranquilo, deu para mostrar aí alguns tipos, né, de indutores que nós fizemos. Nós medimos esse daqui também, ok? Que é esse azul igualzinho. Esse o mais artesanal possível, né, que nós utilizamos, que é pegar o fio de esmalte e enrolar ao redor aí de uma chave e até um microindutorzinho utilizado aqui em fonte, né, de computador. E aí dá para ilustrar um pouco, pelo menos, né, como é que é feita essa medição. Nós vamos fazer uma tarefa avaliativa, vou tentar simular alguma coisa também, para mostrar para todos os senhores aí, ok? Beleza, pessoal? Muito obrigado, então, fiquem com Deus, até a próxima.